Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar da Marco Polo, ticker POMO4, empresa que divulgou já o seu resultado do terceiro trimestre de 2024, o resultado veio bem forte, então nesse vídeo vamos dar uma olhada nesses números, vamos atualizar o preço justo da empresa, ver se ela tem margem de segurança para investir e também dar uma olhada do ponto de vista técnico para tentar entender se, pensando no longo prazo, como um acionista de valor, né, que compra empresas tentando pagar com um bom desconto, né, comprando a um preço atrativo, vale a pena investir na Marco Polo agora ou não? Só antes de começar, quero deixar o disclaimer para vocês e aproveitar e já convidá-los a dar um like e se inscrever aqui no YouTube. É muito importante para a gente, assim o nosso conteúdo vai chegar para cada vez mais pessoas, que assim como você também tenho certeza que quer investir com qualidade, investir em empresas sólidas que geram bons lucros, que vão gerar dividendos e renda passiva para você alcançar a tão sonhada independência financeira. Meu nome é Eduardo Teixeira, sou analista CNPIT, investidor e fundador do Scanner da Bolsa. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Bom, então vamos ao que interessa, o resultado da Marco Polo do terceiro trimestre de 2024. Eu gosto de olhar aqui no lucro líquido da empresa. Como vocês podem ver, o resultado trimestral individual, né, dela foi recorde, ou seja, foi o melhor trimestre da história dela nos últimos 10 anos. Então ela teve um lucro líquido de 335 milhões de reais. A gente consegue ver claramente, né, que pós-pandemia a empresa mudou de tamanho, né, de patamar, né, os lucros cresceram muito. E quando a gente vem aqui na plataforma e coloca como lucro acumulado, né, janelas de 4 trimestres, conseguimos ver mais claramente essa evolução no lucro, né, agora com gráfico mais suavizado. Então, considerando os 4 últimos trimestres, a Marco Polo tem um lucro líquido acumulado de 1,18 bilhões de reais. E não foi só o lucro líquido que aumentou na empresa, a gente vê também o patrimônio, né? Então aqui nesse gráfico a gente vê claramente uma empresa que vem entregando cada vez mais valor patrimonial ao acionista, e nesse último trimestre tivemos mais uma quebra de recorde. Então a empresa agora com um patrimônio líquido de 3,92 bilhões de reais, né? Praticamente 4 bilhões, então é uma empresa de menor porte na B3, mas ela vem cada vez mais aumentando o seu tamanho, né? Então é bem impressionante esse aumento tanto no lucro quanto no valor patrimonial da empresa. A gente vê então uma empresa que entrega cada vez mais resultados e ao mesmo tempo também consegue agregar no seu patrimônio, né, no seu porte, no tamanho da empresa. E isso a gente já consegue ver então nos múltiplos, a evolução dos múltiplos. Gosto de olhar muito esse gráfico, a gente coloca a cotação não ajustada, a evolução do lucro por ação, né? Vamos olhar só o lucro por ação primeiro. Então a empresa agora tem um lucro por ação acumulado de R$ 1,04 para cada ação, né? Vejam como ele aumentou muito, né? Ele estava dando aqui por 2019, 2020, é uma empresa que dava um lucro mais ou menos de 14 a 17 centavos por ação. Então ela né, praticamente multiplicou por 5 o seu lucro ao acionista. O que cresce também é o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio, ou seja, a relação do seu lucro que ela está dando em relação ao patrimônio líquido, também um aumento muito alto. A empresa agora negociando com um ROI de 30%, é altíssimo. A gente geralmente procura por empresas que pagam, que tem um ROI, né, de pelo menos 15%, então ela dobra aqui, né, essa meta, né, mínima exigida. É uma empresa também que trabalhava ali na década passada, trabalhava com ROI de 11%, 12%, 14%. Teve alguns momentos que ela teve um ROI de 1%, né, mas ela recuperou muito e agora trabalhando então com esse ROI altíssimo, né, então, ou seja, ela entrega uma lucratividade muito alta em relação à sua estrutura. E quando a gente combina o patrimônio líquido com o lucro por ação, a gente começa então a enxergar alguns múltiplos, né? Então vamos lá, o primeiro é o 10 vezes lucro. Esse é o preço que a ação deveria estar custando se ela estivesse negociando a 10 vezes o seu lucro, né? Então deveria ser 10,40 e a empresa agora está a 8,84. Então tem uma certa margem de segurança aqui. Quando a gente volta no gráfico aqui na página da empresa, a gente vê, né? Então ela está com um PL de 8,23, né? Ou seja, abaixo desse 10 vezes o lucro.
Quando a gente olha o valor patrimonial, ela está negociando com bastante prêmio, né? Ou seja, ela está um tanto cara, tá, em relação ao valor patrimonial. Isso a gente também consegue ver aqui nesse mesmo gráfico, quando a gente coloca o VPA, que é o valor patrimonial por ação. Então vejam que o patrimônio líquido ele vem crescendo, como eu mostrei antes, né, de uma forma bem sustentável, mas o preço da ação disparou, né? Então criou essa boca de jacaré aqui muito alta, né? Vejam que ali durante a pandemia 2022, né, até início de 2023, a empresa estava negociando muito perto, ou às vezes até abaixo do seu valor patrimonial. Foi realmente uma excelente oportunidade, né, para estar acumulando ações, para quem tem essa visão de longo prazo. Mas depois disso, vejam que realmente disparou, né, o preço da ação ficou bem mais afastado do seu valor patrimonial. E a gente olha também o preço justo de Graham. Eu gosto de olhar porque ele combina tanto o lucro por ação quanto o valor patrimonial por ação. Então ele faz essa combinação desses dois múltiplos e a gente vê que a empresa negocia no preço justo, tá? O preço justo, segundo Graham, seria 8,98 e a ação está a 8,84. Então, margem de segurança de 5% é muito pouco, né? Então, sob a ótica fundamentalista, né, segundo esse critério do Benjamin Graham, essa metodologia, a empresa não oferece uma margem de segurança nesse momento. E voltando aqui nos múltiplos, só para concluir, então ela tem um PL bom, abaixo de 10, um ROI maravilhoso, né, 30%, só que esse preço sobre o valor patrimonial, negociando a 2,5 vezes o seu patrimônio, acaba prejudicando um pouco no cálculo do preço justo, né? Por mais que esse indicador esteja bom e esse também, né? Esse aqui acaba penalizando. O que acontece é que o mercado entende que é uma empresa que entrega muito lucro, né? Como a gente pode ver aqui, 30% sobre o patrimônio. Então, ele acaba pagando um preço maior, né, em relação ao seu valor patrimonial. O mercado está disposto a pagar um pouco mais. Então, empresas de qualidade que têm bom crescimento, elas vão sempre estar negociando com esse PVP bem acima de 1. Outra ótica que a gente olha também é o ranking da Magic Fórmula do Joe Greenblatt. Ela está na 42ª colocação, está razoavelmente bem colocada também, né? Ou seja, uma empresa que entrega um bom lucro em relação ao seu lucro operacional, né? Mesmo estando com esses indicadores um tanto altos, que é o EV/EBIT e o EV/EBITDA, né? É uma empresa que está bem colocada segundo essa metodologia. E agora passando aos dividendos, não é uma empresa que é muito conhecida, né, na carteira dos investidores de renda passiva, porque não é uma empresa que tem um histórico de uma entrega de bons dividendos, mas vejam que nos últimos 2 anos ela vem entregando bastante, né? Nesse ano ela já entregou um equivalente a 4,54% de yield, pode ser que ainda venha mais algum dividendo até o final do ano. Mas mesmo assim os dividendos são baixos, né, segundo a ótica do Décio Bazin, que exige pelo menos uns 6% de dividendos ao ano, né? Então, numa ótica de 5 anos, para tirar uma boa média, a empresa tem pago um dividendo bem baixo, de 2,29%. E o calendário de dividendos da Marco Polo é bem distribuído, ela paga dividendos várias vezes ao ano, né? Ela tem um padrão aqui de fevereiro, março, depois no meio do ano, ou junho ou julho, e em dezembro, né? Então vejam que, como eu falei antes, não tem nada aqui ainda para dezembro, e ela vem pagando, né, praticamente todos os anos nessa data, então esperamos que ainda vá ter mais algum dividendo esse ano, e com isso essa barrinha do ano 2024 possa subir ainda mais. Mas essa ótica do Décio Bazin leva em conta o dividendo esperado se você for entrar com o preço da ação do momento, né? Quando a gente volta aqui nesse gráfico e olha a piscina de dividendos, vocês já vão ver uma outra realidade. Eu vou usar a piscina com uma média de 3 anos, porque a gente já tem esse crescimento, né, nos últimos 2 anos, e isso já acabou impactando bastante o yield. Então vocês podem perceber isso aqui, ó. Essa linha é a linha do preço teto para vocês terem 6% de dividend yield, né? Então veja que o preço está lá em cima, não tem, né, essa margem de segurança, o dividendo é super baixo. Porém, observem que para quem investe e pensa no longo prazo, né, imagina se você tivesse comprado nessa acumulação aqui em 2020, 2021, com esse preço que você pagou,
você já estaria recebendo mais de 8% agora, né? Então isso aqui mostra bem como investir num longo prazo, pensando em dividendos, é uma excelente estratégia, mesmo se a empresa, no momento que você compra a ação, não está pagando um dividendo tão alto, né? Ela está pagando aqui, ela ia estar pagando uns 2% ao ano, mas no longo prazo a empresa vem aumentando os lucros, né? Uma empresa que tem qualidade, ela aumenta o lucro e, por consequência, vai aumentar o dividendo por ação, e mais lá na frente você vai acabar recebendo um dividendo mais gordo, né? E isso sem contar que durante esse tempo, mesmo você recebendo dividendos mais baixos, você também acaba reinvestindo, né? Você vai conseguir comprar um pouco mais de ações, então quando chega nesse momento onde o dividendo realmente impulsiona e aumenta, aí a sua bola de neve começa a fazer sentido, ela ganha tração e começa a aumentar. E agora, partindo para a análise técnica, vamos falar do Descontex. Para quem não conhece, é uma metodologia exclusiva aqui do Scanner da Bolsa. A gente pega empresas que têm um mínimo de qualidade e monitora, sempre procura de momentos onde o mercado dá uma amassadinha nela, né? Ou seja, uma pressão vendedora. Nesse momento nós não temos Descontex, o papel está super esticado, né? Muito próximo do seu topo histórico, mas veja que no passado tivemos excelentes momentos, como em junho desse ano, né? A ação estava aqui a 5,80, então ela subiu aqui praticamente uns 50%, então os nossos assinantes tiveram em primeira mão esses alertas quando a ação estava sendo negociada nesse preço, né, depois dessa correção que ela fez. Aqui também, em outubro de 2023, a 4,90 também nós sinalizamos os nossos assinantes. Veja que foi um bom momento aqui onde ela fez esse pivô, né, essa correção depois desse grande rally, para depois eventualmente continuar esse movimento. Então todos os dias praticamente tem alguma ação que está dando alguma oportunidade como essa. Sempre recomendo, né, olhar diariamente, checar o nosso menu Descontex, que está bem aqui, onde nós temos essa relação de todas as empresas que estão nesse momento passando, né, por um momento de pressão de venda no curto prazo, e isso ajuda muito a você ter esse timing para conseguir aportar, sempre visando um preço médio mais baixo e visando com aquele mesmo aporte que você faz, comprar uma quantidade maior de ações. Isso no longo prazo só vai ajudar na sua formação de renda passiva, porque você conseguiu comprar uma quantidade maior de ações com aquele mesmo dinheiro que vai render mais dividendos, ou seja, cada vez aumentando mais, né, a sua bola de neve. E agora, para finalizar, vamos dar uma olhada no gráfico da Marco Polo. Eu quero mostrar alguns alertas para vocês prestarem bastante atenção, especialmente porque a empresa simplesmente explodiu, né, o preço da ação. Se a gente compara aqui desde 2022, a gente tem uma alta de nada mais, nada menos do que de 470%, né? Então, às vezes a gente fica tentado a comprar nessas altas, mas temos que tomar alguns cuidados. No índice de força relativa, quando a gente dá um zoom aqui, a gente consegue ver uma divergência, né? Ou seja, aqui o topo foi inferior, né? Ele está caindo, enquanto que no gráfico ele permaneceu estável, né? Ou até tentou fazer aqui uma nova máxima, né? Então isso aqui é uma divergência que acende bastante um alerta para a gente tomar cuidado, até porque pode ser que esteja fazendo uma figura de topo duplo aqui, né? Testou duas vezes e na segunda vez que testou deixou um candle com uma sombra, né? Então entrou uma força vendedora, né? Um candle preto que finalizou na mínima. Então acende bastante o alerta, tá? Porque o preço está realmente bem esticado. Quando a gente olha também sob a ótica da média móvel de 200 períodos, né? Afastando o gráfico fica mais claro. A gente vê que tem uma diferença muito grande, né? O preço está bem longe da média móvel. Eu gosto de comprar quando está mais próximo. Vejam esses momentos aqui como ela serviu de um belíssimo suporte quando o preço passou por cima. Ele chegou até a negociar um pouquinho abaixo, mas depois o mercado defendeu, né? Entrou força compradora. Foi justamente onde o nosso Descontex também deu alerta, né, para os nossos assinantes. Então é uma região muito mais segura de comprar, onde tem um equilíbrio das forças, uma região que ela funciona bem como um suporte, né? Principalmente quando a linha vem subindo, né, acompanhando a tendência. Então a linha de 200, a média móvel de 200, ela funciona bem como uma boa defesa para você entrar comprando junto com onde tem uma força institucional mais forte, né, comprando. Então você se sente um pouco mais
protegido, com um pouco mais de segurança para fazer aportes nessas regiões. Então, pessoal, concluindo, Marco Polo, uma empresa que tem mostrado excelentes resultados nos últimos 3 anos, e isso reflete, né, já refletiu no preço da cotação da ação. Ela explodiu, né? Como a gente pode ver aqui, mais de 400% de alta. Então tem que tomar cuidado, mesmo olhando alguns múltiplos, né? Como a gente viu aqui, tá com PL controlado, mas ela tem um PVP tanto alto, mas também, por outro lado, entrega um bom lucro. Mas no somatório geral a gente vê um preço justo de Graham mais ou menos próximo, né, do preço atual, ou seja, não tem muito upside. Então uma empresa que subiu de patamar entregando muito mais lucro, o preço da ação acompanhou e ela está nesse preço justo. Então, pensando numa visão de longo prazo, eu aguardaria corrigir, principalmente quando a gente olha no gráfico, né, olhando pela análise técnica, aguardar ela dar uma boa corrigida para a gente fazer um aporte um pouco mais tático. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe um comentário se vocês gostam dessa empresa, se investem nela ou não. Convido também a conhecer a plataforma Scanner Pro. Você pode testar por 7 dias sem compromisso. O link está na descrição e nos comentários desse vídeo. E mais uma vez, também convido a se inscrever aqui no nosso canal e também dar uma passadinha no nosso Instagram e no Telegram. Muito obrigado, um abraço e até mais.